Será que o Eduardo Bolsonaro malucou? Ou melhor, ficou malucão? Vamos direto conferir nesse vídeo aí. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. No caso aí o Moraes, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pen Bond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. Você acabou de ver o show de ameaças, ainda com a boca suja de farofa, sei lá do quê. Mas calma, porque não para por aí. Olha só as reações que esse papelão causou. Brasileiros, patriotas, de verdade, gente consciente, dizendo em alto e bom som o que todos nós pensamos. É indignação, é revolta, provocação, é o povo colocando os lesa-pátria no devido lugar. E é claro, muito meme para mostrar que a resistência também sabe rir na cara desses golpistas. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos crescendo juntos. Já somos mais de 200 inscritos, mas precisamos muito da sua força para ampliar essa voz. E comenta aqui embaixo, o que você achou desse surto do Eduardo? Agora, para fechar com chave de ouro, vamos ouvir o renomado advogado criminalista Cacai. Em uma conversa com o senador Cajuru, ele deixou bem claro o tamanho da encrenca em que a família Bolsonaro se meteu. E revelou qual é, segundo ele, a única saída honrosa para o próprio Bolsonaro. Tá imperdível. Bora pro vídeo do Cacai. Em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, há críticas sobre sua conduta, como você vinha falando, diante da crise internacional envolvendo seu pai. O senhor acredita que sua postura pode interferir e influenciar no julgamento de processos que concorrem no STF? É mais ou menos o que você vinha falando. Cajuru, zero a interferência, zero. Esse cidadão não tem a menor ideia da insignificância dele jurídica. Nenhuma. O Supremo Tribunal, com muita dignidade, vai fazer o enfrentamento dos fatos postos, que já estão em fase de alegações finais. Então, assim, a interferência do Eduardo Bolsonaro, a pergunta é muito interessante. Ela é zero. Ele vai pegar 30 anos de cadeia e tem nenhuma relevância com isso aqui. Zero. O filho dele tá brigando. É até bonito de ver um filho brigando pelo pai e tal. Nenhuma relevância. Zero. A determinação, eu li, tecnicamente falando, como advogado, estou escrevendo um artigo sobre isso hoje. Eu não tenho dúvida de que se o Eduardo Bolsonaro não estivesse nos Estados Unidos, ele teria sido preso preventivamente. Ele vai ser preso. Ele pode, nesse momento, estar se escudando pelo fato de estar fora do Brasil, porque assim, ele é covarde. Ele deixou o pai na pior situação. Ele acabou com a vida do pai. O Eduardo Bolsonaro é um cidadão que só pensa nele, pelo que eu vejo. Por quê? Ele acabou com a vida do pai dele, do Bolsonaro. O Bolsonaro representaria um risco à segurança brasileira? Não. Ele é um insignificante, ele vai ser condenado. Olha só que coisa interessante. E ele ficaria solto até o julgamento, que vai se dar em setembro. Depois ele vai ser preso. Mas o filho, ambicioso que é, orgulhoso que é, acabou com a vida do pai. O pai está preso porque se uniu a um desejo do filho de ser candidato à presidência da República. O filho é um covarde. O Eduardo Bolsonaro fez um movimento que levou o pai dele a ter uma tornozeleira eletrônica. Achou que iria poder pressionar o mundo inteiro, o Brasil. Esqueceu que o Brasil é um país soberano e o Supremo Tribunal fez o papel dele. Então, assim, agora é assustador. Ele, Eduardo Bolsonaro, está produzindo contra si provas evidentes de que ele está fazendo obstrução, crime contra a soberania nacional. Então, assim, esse cidadão está agora lá se jactando de que está solto porque tem o apoio dos Estados Unidos, do presidente da República e tal. Acabou para ele.
Acabou. Aconteceu agora de ficar solto um tempo e tal, mas ele vai ser processado, ele vai ser condenado, ele vai ser preso, o mundo dele acabou. E digo mais, doutor Paulo Gonet, é necessário pedir a prisão preventiva do senhor Eduardo Bolsonaro. E é necessário que o Supremo determine a prisão preventiva do senhor Eduardo Bolsonaro. Por quê? Pelo menos os Estados Unidos não quiserem dar a extradição, nós vamos reduzir esse cidadão à mediocridade que ele é a um país medíocre, que é os Estados Unidos da América. Ele não poderá ir ao México, ele não poderá ir a lugar nenhum. E aí, é ruim isso? Moros e rebus. Primeiro, que nós teremos em muito pouco tempo, no meu ponto de vista, o próprio cidadão americano vai reanalisar essa política do Donald Trump. Não é possível que isso continuará. E quando isso mudar, nós voltaremos a ter uma normalidade democrática no mundo. Concordo plenamente. Só que eu tenho ouvido e conversado com pessoas que eu diria relevantes no meio jurídico e que estão muito impressionados com a ousadia desses calhordas. Eles estão processados, agora com medidas cautelares fortes. Eles estão ainda assim afrontando o Poder Judiciário. Afrontando o Poder Judiciário. Tem que ser levado em conta, Cajuru. É assim que funciona na hora da dosimetria da pena. Que dizem o seguinte, Cacai, eles estão arrostando o Poder Judiciário. Aquela previsão de 28, 30 anos acabou ficando pequena. Que é uma pena, que é uma lástima. Eu não quero que ninguém pegue 40 anos de cadeia, não é isso. O que me interessa, na verdade, é a condenação e a decretação do Estado Democrático de Direito que esses fascínoras não passarão. Um deputado federal não pode usar a estrutura da Câmara para ir fora do Brasil, pleitear contra o Brasil, contra o Poder Judiciário. Então, assim, Cajuru, carinhosamente, se ele vai ter 30 sessões, 40 sessões, não tem nenhuma importância para mim. Eu queria ver a Câmara ter um pingo de dignidade para poder caçá-lo por estar atentando contra o Estado Democrático de Direito contra o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Desculpa, qual é a segunda questão? Por que todo mundo da política, quando é condenado, vai para a cadeia? E qual é o motivo do presidente Bolsonaro, de repente, ao ser condenado, ter o direito à prisão domiciliar? Querido, essa é uma questão grave. Por exemplo, o Bolsonaro é um homem que nos últimos anos tem demonstrado uma extrema fragilidade pessoal, física. Eu não sei se é verdade, se é mentira, eu não sou médico. Então, assim, ele tem 70 anos de idade. Será condenado, vai ser recolhido à cadeia. Essa é a regra. Não existe nenhum impedimento para isso. Preso, os advogados irão reivindicar, quase certamente, uma prisão domiciliar. E aí você tem uma questão de fazer um exame técnico, né? Eu não sou vingativo, não tenho longe de mim qualquer tipo de vingança. Ele, vai ser condenado. Começo de setembro está condenado. 30 anos de cadeia, 35 anos de cadeia. É recolhido a papuda. Os advogados, diligentemente, têm o direito de pedir a prisão domiciliar, alegando questão de saúde. Se comprovar que ele não tem condições de estar no sistema penitenciário, é normal que ele vá para a prisão domiciliar. Eu diria o seguinte, Cajuru, essa talvez seja uma oportunidade única do Brasil discutir o péssimo sistema carcerário brasileiro. Você tem um fascista que sempre diz que bandido bom é bandido morto, que sempre criticou o sistema carcerário, que foi presidente da República, que é um homem sem nenhum critério ético e que agora vai pegar 30 anos de cadeia. Esse cidadão chega na prisão e vai alegar a falta de condição. Olha só que coisa danada. O Supremo Tribunal, alguns anos atrás, decidiu no plenário que o sistema penitenciário brasileiro não tem condições de exigir minimamente os mínimos requisitos constitucionais de dignidade. No entanto, nada mudou. Agora nós vamos ter um ex-presidente da República fascista que sempre se insurgiu contra o sistema penitenciário. Olha que coisa interessante. E que vai ter que, depois de preso, estar na cadeia. Ele vai para a cadeia. Agora, no princípio de setembro, meio de setembro, está na cadeia. Ele vai se insurgir e vai dizer: a cadeia não pode cuidar de mim. Mas eu pergunto, pode cuidar dos inúmeros presos com a idade dele, com condições de saúde iguais às dele,
Pode cuidar ou não pode cuidar? Vamos cuidar só da questão dele ou vamos fazer um grande mutirão nacional para talvez melhorar a questão presidiária? Se tem uma coisa que esse fascista pode fazer de bom país, nunca fez nada de bom para o país. Bolsonaro é um fascista que não fez nada de bom para o país. Se tem algo de bom que ele pode fazer, é a discussão do sistema carcerário. É dizer o seguinte, se ele tivesse honra, não tem honra, essa credibilidade, não tem credibilidade. Se ele tivesse um pingo de dignidade, não tem dignidade. Era dizer o seguinte, eu estou preso, vou ficar preso o resto da minha vida, estou preso no sistema carcerário imundo, que eu apoiei a vida inteira e agora eu quero rever esse sistema. Isso seria uma coisa digna, talvez a única coisa digna que esse fascista fizesse na vida. Porque, veja bem, Cajuru, olha que coisa incrível. Ele vai estar preso, ele vai alegar a prisão domiciliar. Nós, que somos advogados, democratas, garantistas, iremos apoiar a prisão domiciliar, se for este o caso, mas eu já proponho aqui uma discussão maior. Só para ele ou para todos os que estiverem na mesma condição dele? Porque esse fascista que afrontou a vida na época, por exemplo, da pandemia? Por que esse fascista que dizia que bandido bom é bandido morto? Por que esse fascista que nunca apoiou nenhuma melhoria dentro dos presídios? Por que esse fascista que minimizava enormemente todas as vantagens que nós poderíamos ter com a progressão de pena e tudo mais? Por que esse fascista vai agora ter a progressão, ou pelo menos o direito à prisão domiciliar, se os demais não tiverem? Esse cidadão poderá fazer a única coisa boa da vida dele, que é melhorar o sistema carcerário. É um fascista presidente da República, com o apoio ainda de uma grande parte da população, que vai estar preso no sistema absolutamente abjeto, que ele sempre apoiou, que ele desprezou, e que agora, talvez, a gente possa trazer essa discussão extremamente interessante. Bolsonaro vai ser submetido ao... Não é um privilégio. Ele não pode ser tratado dentro do sistema carcerário, ele tem que ser tratado fora. Pode ser em prisão domiciliar. Opa! É um direito? E os demais? E quantos mais? E todos os brasileiros que estão presos num sistema carcerário absolutamente absurdo? Esse Bolsonaro nunca fez nada de relevante para o país. A prisão dele poderá ser a única coisa relevante que esse cidadão vai fazer.